Boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição do Sintra em Foco, o último de março, mas o primeiro que dá as boas-vindas à primavera. E para partilhar este momento incrível connosco temos José Sabugo, responsável pela Casa das Cenas, Associação Cultural do Centro Histórico de Sintra. José, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo à Rádio Sintoniza-te. Obrigado eu. Antes de mais, gostaríamos também de perceber um pouco, para nos falar um pouco da Casa das Cenas. O que associação cultural é esta? Bom, eu para falar da Casa das Cenas tenho que dizer uma poesia da Maria Almira Medina. E então cá vai. Minha terra é a oitava maravilha. É um jardim do mundo e está nos poemas de Lord Byron. Minha terra é isto e tudo mais que os poetas querem e o turismo aplaude. Mas eu não amo a minha terra, nem os poemas de Lord Byron, nem os cartazes coloridos que fazem propaganda à minha terra. Mas eu não amo a minha terra, não amo nada que me tenha algemado pés e mãos. Não amo nada que me tenha entrevado. Não amo a família, os parentes e amigos. Não amo as casas nem as árvores cotidianas. Eu só amo os anúncios de Paner, americana, a mala real inglesa e o Blue Star Line. Só amo os voos de ave ou os mastros dos navios a apontar o desconhecido. Só amo a distância e esse mar onde mora tudo o que me roubaram em menina. Esse mar que sepultou meus sonhos de perspectivas verdes infindáveis e minhas possibilidades malogradas. Ah, minhas possibilidades, que os tubarões comeram como os peixes impotentes. Ah, meus desejos, cavalos no fundo do mar com ondulações de ondas e coloração de algas. Eu só amo o mar que leva e não traz mais, o mar raivoso que não concorda com as praias mansas e portos estreitos e admirados. Foi lá que teve sepultura o meu amor verdadeiro, aquele marinheiro antigo de uma esquadra antiga que andava em busca do véu do outro. Agora confunde-se com as plantas marinhas no fundo do mar. Agora é uma planta marinha, o meu amor verdadeiro. E a Maria Almira Medina, que escreveu este poema e era uma mulher apaixonada, um dia eu conhecia e pronto, e a Casa das Cenas veio, no fundo, pela mão um pouco da Maria Almira Medina, porque eu fiz uma formação em teatro no Brasil e quando voltei a Portugal quis fazer teatro. Bati a duas portas ou três e na altura era difícil fazer um teatro que não fosse aquele teatro das coletividades. Nada contra. Mas pronto, já havia o teatro nas coletividades. E então eu tive que criar o meu grupo de teatro. E ao criar o meu grupo de teatro, depois houve um dia, nós começámos isto em 93, 1993, era um jovem, com muita vontade de fazer cenas. E um dia a doutora, amiga Maria João Raposo, que estava no Pelouro da Cultura, passado 2 anos, sensivelmente, disse assim: vocês, para terem apoio, vocês têm que criar uma associação. Assim não pode ser. Mas nós queremos é fazer teatro, não queremos associações. Associações já há muitas. Não, mas só pode ser assim. Assim é que vocês conseguem ter apoio. E na altura havia um amigo nosso, um amigo que estava no grupo, que tinha um pavilhão no Centro Internacional de Escultura, e ele disponibilizou aquele ateliê. E foi lá que, antes de criarmos, digamos, a associação, criámos o espaço Casa das Cenas, e depois foi com esse nome que nós criámos a associação, e daí para cá, olha, tem sido uma viagem
daquelas viagens que eu não sei se estava preparado para ter uma associação, para estar à frente de uma associação. E é claro que eu queria que outros jovens como o João Paulo, como o Alexandre, gostava de dar o meu lugar, porque eu já estou há muitos anos como presidente e gostava de dar o meu lugar a jovens. Mas ao mesmo tempo é um desafio e ao mesmo tempo é uma responsabilidade, não é? Porque, para além do historial que tem, eu também sinto que as associações hoje, como sempre, não é? Têm cada vez mais a dificuldade de trabalhar, porque já não há aquele amor, digamos, ao associativismo que antes havia. Para além de haver agora muito voluntariado, o amor ao associativismo, como eu o vivenciei, porque eu sou, digamos, quase crescido numa associação, numa coletividade, na União Desportiva e Recreativa Sabuguense, e comecei lá com 10 anos a dançar o folclore das Lavadeiras de Sabugo e aprendi imenso, não é? E estou muito grato a ver uma coletividade numa aldeia e hoje muitas estão em dificuldades, não é? Estão em dificuldades porque os jovens hoje querem outras coisas e não é que não queiram as mesmas, mas querem diferentes e não foi preparada essa transição, na minha opinião. E então é um misto de querer fazer coisas numa associação e ao mesmo tempo ser profissional nessa associação, o que às vezes não é compatível, porque eu sempre quis ser profissional no sentido de ganhar dinheiro a dançar e na altura diziam-me que era diziam-me que eu, quer dizer, estava ali perto do telhal, não é, que se calhar tinha que ir era para o telhal, que era maluco, não é? Mas as pessoas que estão no telhal não são malucas. Quem é maluco é quem não compreende. E às vezes as pessoas são excluídas porque pensam de uma maneira diferente e estão na vida de uma maneira diferente e então são info-excluídas, são excluídas de viverem. Porque no fundo o que nós andamos cá é viver, não é? Já dizia Agostinho da Silva que a vida é gratuita. E a vida devia ser gratuita. Portanto, eu vejo aqui um amor muito grande à Casa das Cenas. Não só a nível profissional, mas também pessoal. Este amor e esta dedicação que o José dá à Casa das Cenas já é uma... Sente que já está na altura de passar a pasta a outro, ou outros? Ou acha que ainda conseguiria continuar um bocadinho mais? Porque lá está, às vezes nós temos aquela coisa de o amor nos leva a fazer as coisas durante muito tempo, com uma intensidade única, mas depois quando o corpo diz que já está na altura de parar, ficamos sempre um pouco céticos se realmente devemos ou não parar. Como é que o José se sente? É uma ambiguidade, quer dizer, quando falam na Casa das Cenas, eu sou a cara da Casa das Cenas e para a Casa das Cenas chegar até hoje houve muitas caras e muitas caras muito valorosas e que eu estou muito grato a quem passou pela Casa das Cenas e quem colabora com a Casa das Cenas, mas eu às vezes, ao querer colaborar com outras associações, não é? Há sempre aqui um misto de colaboro como José ou colaboro como parceiro presidente da Casa das Cenas. E então este é o amor que me leva a que nunca deixe de pensar na Casa das Cenas, mas ao mesmo tempo é porque estou associado, digamos, a este meu trabalho que eu fiz sempre dentro de uma associação, não só na Casa das Cenas,
sempre trabalhei por outras associações, ainda continuo a trabalhar, não é? Mas estou sempre assim, será uma parceria, porque há determinados recursos e há determinados contactos que eu ponho, eu uso para outras associações, e eu tenho que pôr Casa das Cenas porque esses contactos vieram através da Casa das Cenas. Eu não posso dizer que são contactos meus, são contactos que eu, ao longo destes anos, adquiri, fui contactando com pessoas por causa de uma associação, e por causa da Maria Almira Medina e todas as pessoas que eu conheci através da Maria Almira Medina e através de outras pessoas, que eu não posso dizer que, quer dizer, é quase como a unha e o sabugo. O sabugo debaixo da unha não existe se não tiver unha. E então, quer dizer, eu se calhar não deixarei morrer a Casa das Cenas enquanto eu for vivo. Mas eu gostaria de que alguém tomasse a dianteira da Casa das Cenas enquanto eu sou vivo. E depois o tempo e o futuro e o presente, quando eu não estiver cá, se encarregará de continuar ou não continuar. Não, isso aí é pouco agora vale. Mas este amor que eu tenho não é só pela Casa das Cenas, é por todas as associações e todas as pessoas que trabalham para a comunidade. Porque é um trabalho muito gratificante. E é um trabalho gratificante porque a gente aprende muito, e na vida, para mim, o que mais conta para mim é partilhar e aprender. Eu acho que se eu aprender todos os dias uma coisa ou algo que não sabia ontem, eu sou melhor. E se conseguir partilhar alguma coisa, também fico contente, porque as coisas que eu sei não as quero só para mim, não é? E então, às vezes, tem que haver essa oportunidade. É a oportunidade de ter alguém para partilhar, por exemplo, como agora, não é? Partilhar um poema, partilhar uma autora, partilhar até a minha experiência de vida, não é? E depois aprender, não é? Aprender com perguntas, não é? O difícil às vezes é fazer perguntas, aprender com perguntas, refletir sobre aquilo que me perguntam ou sobre aquilo que eu questiono perante aquilo que me dizem. E essa é uma aprendizagem que não tem pastas. O nosso cérebro não tem, quer dizer, é uma infinitude de pastas, não é? Podemos agrupá-las por várias pastas, mas é uma pasta única, não é? Que devíamos ser isso, ser tu todo. E o que é ser tu todo? Não é? É um multi-universo de sensações, de sensações, cheiros, de gostos, de contactos, de olhares, de observações, de espantos. São várias coisas a acontecer ao mesmo tempo. Poderíamos até dizer uma panóplia de acontecimentos. Ali tudo concentrado no mesmo, que é, neste caso, a Casa das Cenas. Que transmite não só para quem está dentro, mas também para quem está fora. Porque, acima de tudo, uma associação cultural também tem que ter esse foco, que é atingir as pessoas que estão lá fora, que podem não conhecer a Casa das Cenas, mas também aqueles que querem, possivelmente, fazer parte da Casa das Cenas, e quem sabe, muitos podem vir a ser aqueles que vão tomar o seu lugar. Quem diria? Epá, eu estou aberto, que já pensei que, e falando com alguns colegas e amigos, diziam assim: não, mas tu é que tens que estar lá como presidente. Eu assim, ok, se eu estou como presidente, depois vocês vão dizer que eu é que
não é? Que eu é que mando, ou que eu é que decido, não Se é? alguma coisa acontecer mal, foi o José. Ou seja, é para o bom, mas também é para o mau. Pois, e então pronto, são estas coisas, estas facetas da vida em que a Casa das Cenas eh, tem, tem, tem humildade e quando eu digo cenas é mesmo no início foi difícil dizer que era cenas, não é? Porque levavam sempre as cenas para outras cenas, não é? Mas as cenas isto é uma cena, não é? Nós podíamos ter ensaiado isto. E ao ensaiarmos isto, já estávamos a fazer uma cena. Mesmo não ensaiando, não é? Mesmo depois vendo as imagens, isto é uma cena. E nós temos várias cenas do cotidiano, não é? São cenas às vezes que entram nas rotinas e temos cenas, não é, de improviso, que temos que improvisar de acordo com, não é, de acordo com aquilo que a vida nos dá, nos revela, nos toca e temos cenas que nós programamos, não é? Fazemos uma programação a longo prazo, a curto ou a médio, não é? E tudo é uma cena dentro de vários quadros que é a nossa vida. E então já o Shakespeare dizia que a vida é um teatro, tem entradas e saídas, não é? E eu acrescentaria, e tem várias cenas, não é? entre esse entrar e sair do palco que é a vida, não é? Tem várias cenas. E então eu sou um apaixonado pela Casa das Cenas, mas por todas as casas, não é? Qualquer casa que me abra a porta, eu estou bem. Digamos, é a minha cena, não é? Como eu estou aqui bem, não é? Na Sintoniza-te, eu estou bem, é como se já tivesse vindo aqui, não é? É como, eu sinto-me, eu aproprio-me rapidamente do lugar, não é? Porque eu transmito essa gratitude, eu agradeço, e estou sempre muito grato e às vezes não consigo agradecer logo na hora, não é? E às vezes passa-me também a agradecer. E então é isso. A Casa das Cenas provavelmente precisa de senhoras com determinada experiência, não é? Para juntar-se a jovens que têm determinados pensares que não são, digamos assim, Convencionais. Eu diria, são pensamentos às vezes ortodoxos e que às vezes estão aquilo que eu chamo fora do seu tempo, não é? Porque há tempo para tudo, não é? E às vezes as pessoas ainda estão a viver numa Idade Média. Por isso é que se gosta muito das feiras medievais. Há muita gente que vive na Idade Média. E estamos no século XXI. Basta ver as guerras que existem. Isto por causa do território, quer dizer, isto eram coisas da Idade Média, não é? E a gente continua ainda com um pensamento, não é? De guerrilha, de luta, de juntar-se para combater o outro, para impor a nossa cultura, não é? Isto é a Idade Média, não é? Daí as feiras da Idade Média terem tanto sucesso, não é? Porque nós não conseguimos muitas das vezes viver no tempo, não é? E quem vive no tempo vive à frente, não é, do seu tempo, porque a pessoa ainda não realizou, não é, que está a viver neste tempo. Então diz assim, não, pá, não penses nisso, quer dizer, porque a pessoa está a pensar ainda, não é, na altura em que foi educado, não é? E quando a pessoa foi educada 30 anos antes. Ou 20 anos antes. Um estilo de pensamento totalmente diferente. Não é? E temos uma educação que é uma educação que é uma educação que vem da família, não é, nuclear, ou uma família mais alargada, não é? E essa família, digamos, contamina para o positivo e para o negativo, não é? Mas às vezes está muito distante.
às vezes as famílias não crescem juntas. Não é? Há alguém que se destaca, há alguém que sai da família, vai conviver com outras pessoas, quando volta à família, ou quando tem encontros com a família, está desajustado. A família parou naquele circuito, naquele núcleo, não é? Do convívio, de todos os dias, ou de todos os fins de semana. E a pessoa que saiu fora viajou, contactou com outras pessoas, e então é outra pessoa. Logo, quando vem para a família, já é uma ave rara, como se costuma dizer, não é? Já é uma ave rara. E apenas, às vezes, mudou, não é? Mudou de geografia, não é? Mudou de geografia, e às vezes não é para muito longe, não é? Basta a gente ver uma pessoa do norte para o sul, quando vai depois para o norte, não é? Volta novamente para a terrinha, como se costuma dizer, já não se sente bem, ou sente-se bem para passar férias, mas já não se sente bem, porque as pessoas, não é, têm aquele pensar, não é, tudo é muito mais devagar, não é, demora tempo, não é, a fazer alguma coisa, tudo é, digamos assim, questionado, não é, não há risco, as pessoas não arriscam, não é, na cidade não, na cidade arrisca-se, não é, é muito mais rápido tudo, não é? Tens que decidir, é ou não é, não é? Vou ou não vou, faço ou não faço, entro ou não entro, não é? Porque o brasileiro diz assim: se não vais, vem gente atrás, não é? Se não entras, vem gente atrás, se não queres, vem gente atrás. E então, há sempre alguém ou alguma coisa a acontecer que vai realmente mudar a trajetória e, se calhar, bloquear as oportunidades que as pessoas tiveram logo de início, porque não quiseram também. Sim, porque tomaram uma decisão de fazer, não é, de fazer uma outra escolha, que foi não fazer escolha nenhuma, não é? Como eu costumo, que é o caminho do meio, não é? Há pessoas que tomam o caminho do meio, nem tomam a direita nem a esquerda, não é? Tomam o caminho do meio. E quando tomam o caminho do meio, não é? Quer dizer, às vezes ficam parados, não é? Tivemos agora a oportunidade de conhecer um bocadinho do José enquanto presidente da Casa das Cenas, mas agora também queria que me falasse um pouco sobre José, o artista, porque eu sei que o José vai andar a promover também um álbum que está a trabalhar. Eu gostava que falasse um pouco sobre isso. Mas quem é que falou do álbum? Temos as nossas fontes, não podemos. Temos as nossas fontes, não podemos indicar quem é que são, mas temos esse segredo de justiça. Esse segredo de justiça. Não, curiosamente é um projeto, não é? É um projeto. A Casa das Cenas tem a parte editorial. E pronto, isto já foi feito a terceira edição, esta madrugada, da Maria Almira Medina, com o apoio do Chão de Oliva, que quis se juntar a nós para fazer esta terceira edição, e eu desde já agradeço imenso ao Chão de Oliva e a todo o staff, e na pessoa do Nuno Pinto, e que eu queria oferecer aqui à Sintoniza. E nós agradecemos imenso, vai ficar aqui na nossa estante de livros. Queria oferecer esse livro. E então, isso são as edições Casa das Cenas. E as edições Casa das Cenas publica também áudio, não é? Neste caso já publicou dois CDs, um com a direção do Jorge Pitacas, com a direção musical do Jorge Pitacas, e com outro com a direção do Sebastião. E agora tem a direção do André Fausto, que é um amigo que entretanto me convidou para editar umas músicas tradicionais de fusão, e nós andamos com este projeto há 6 anos. E então sou eu, o André e o Sunil Pariar, que é um jovem do Senegal, que é um master em
em flauta clássica. E então estamos na fase do lançamento, digamos assim. Ainda não estamos na fase do lançamento. Vamos daqui a poucos meses fazer esse lançamento, e depois eu convido o André para vir aqui falar sobre isso. Com todo o gosto, iremos recebê-lo, claro. Convido o André para falar desse trabalho que tem 6 anos e para mim nunca me imaginei a tocar a duf e estar num projeto de música tradicional, para além de gostar de música tradicional, mas é uma música tradicional de fusão, que é para mim é um novo, é um projeto super interessante, e que vai ser editado pela Casa das Cenas, e que vai ter, que já teve apoios, que já teve vários apoios, e entretanto estamos a dar aquilo que vamos no fundo oferecer, ou neste caso agradecer esses apoios que tivemos, numa pen em que vai ser feita uma pen e vai estar aí numa nuvem online, não é? Porque achamos que é aí onde é que deve estar, não é? Até porque o CD, não é? O CD é um objeto, mas é mais importante do que esse objeto é o booklet, que a gente chama-lhe assim, que é um género assim de um booklet que vai ter a informação lá, e isso para nós é o mais importante, porque as músicas elas podem ser descarregáveis e pronto, na internet, pronto, é muito mais, para além de ser muito mais ecológico, digamos, é muito mais fácil de chegar a todo lado. O que é muito bom, porque permite também as pessoas terem acesso a música que se calhar normalmente não têm acesso, porque efetivamente a questão de consumo musical mudou muito com os anos. Durante muitos anos eram os vinis, toda a gente gostava de ter todos os vinis, entretanto isso também aos poucos vai voltando, as pessoas ainda querem adquirir vinis, ainda querem guardar, depois que foi a questão dos CDs, das cassetes, e lá está, a questão do online para a música mudou muito, tornou o acesso à música muito mais fácil, especialmente gravações antigas, porque as pessoas procuraram remasterizar aquilo que já havia antigamente, de melhorar, recuperar sons que não existiam. Eu acho que isso, de certa forma, também permite não só ampliar o acesso à vossa música, mas também, se calhar, ir por caminhos não tão bem explorados, que é a divulgação gratuita. Porque eu lembro-me que há uns anos atrás, isto penso que foi 2012, os Radiohead fizeram exatamente isso com o álbum deles, que é, eles lançaram exclusivamente online, de forma gratuita para todas as pessoas ouvirem. E estamos a falar de uma banda que é conhecida por milhões. Eles decidiram, não, este álbum vai ser gratuito. Estamos fartos de ser roubados pelas grandes editoras, portanto, este álbum, feito por nós, é gratuito para vocês. E foi um dos maiores sucessos da banda. Sim, é isso. A intenção é essa, digamos, esta editora não é uma editora com fundos, nem é uma editora que quer ganhar com os artistas, não é? É uma editora que quer dar espaço, não é, às publicações, não é? E ajuda a isso acontecer. E já tivemos essas experiências com CDs, e já o fizemos, e pronto, é claro que é sempre poucas tiragens, e também não há ninguém, digamos assim, não há ninguém que depois, ao fim de um ano, ao fim de 2 anos, que ou tem uma persistência, não é, de continuar e vai à procura de uma outra editora com aquela, não é, com aquele trabalho, vai à procura de uma editora, mas depois depara-se com N entraves,
e com custos muito altos, não é? Porque as editoras são empresas de comércio, não é? De compra, digamos, de autores, não é? De compra de autoria para depois vender esse produto. E é claro que há muita coisa boa que não chega a ser, também não chega a ser ouvido, porque as próprias rádios passam um pouco música portuguesa, não é? E passam poucos projetos, não é? Às vezes são projetos que estão numa base ainda muito embrionária, não é? E que precisavam às vezes de serem como é que se diz, regados, precisavam de ser acarinhados, não é? Há projetos interessantíssimos. Há uns anos eu tive contacto aqui na Rio de Moro com um CD de uns jovens que eles tinham feito isso artesanalmente, não é? Num estúdio em casa, e a poesia era muito interessante. E eu disse assim, qualquer dia eu ajudo-vos a fazer um concerto e a divulgarem o vosso CD. E isto é tudo muito fugaz, porque quando os grupos às vezes quando têm sucesso, eles acabam por acabar, quanto mais quando não é assim tão fácil chegar ao sucesso. Quando não vendem nada, ou quando não têm determinados concertos, aquilo é como se fosse para eles um insucesso. E às vezes não é apenas porque não tiveram a oportunidade, não é? E às vezes, ou a maior parte das vezes, é precisamente isso, é as oportunidades de mostrar o trabalho, não é? Se eu tenho, por exemplo, se eu sou contador de histórias, não é? Eu sou contador de histórias e eu tenho, digamos assim, no meu repertório tenho 5 ou 6 histórias e gosto de contar 5 ou 6 histórias. Mas se eu vou a um local e ainda não contei uma história que eu já ando há muito tempo com ela, eu vou ao local que eu vou, não é? Eu vou contar a história lá que eu já conto há muito tempo. Mas depois na notícia ou em alguma informação, não é? Passa como se eu tivesse só aquela história, não é? Olha, está o José Sabuga a contar a menina Girassol, já anda a contar a menina Girassol há alguns 20 anos, não é? E só conta a mesma. Não, é porque aquela história ali naquele local nunca foi contada. E então parece que há uma vontade, não é? Ou seja, há uma vontade de estar sempre a mostrar coisas novas, quando às vezes as primeiras, não é? Aquilo que se faz e que se tem a certeza e amadurece, e há uma construção à volta dessa história que já contém em muitos lugares, para muitos públicos, não é? E é isso é que eu aproprio-me dessa história, não é? A história acaba por ser a história que eu me sinto mais à vontade a contar, e que eu acho que é, digamos, é aquilo que eu tenho, é aquilo que eu dou mais, não é? Quando sinto que é uma história que estou mais à vontade a contar. Agora, se a falta de oportunidades para contar outras histórias são os mesmos lugares voltarem-me a convidar, o que às vezes não acontece. Por isso, há um convite, não é, para contar uma história num determinado lugar, mas depois não acontece, não é, voltar novamente a convidar, não é, para ir lá outra vez. O que faz com que, não é, cada vez que eu vou a um lugar diferente, eu conto a mesma história. Mas se for a outros lugares, não é, eu tento ir com outra história. E isso acontece, não é, através de um protocolo com a Câmara Municipal de Sintra, nos museus e nas bibliotecas de Sintra. Eu procuro sempre ir com uma outra história. E é isso que faz com que, para mim, seja um sucesso. Que é voltar a outro lugar
pegar na mesma história que já contar há não sei quanto tempo e voltar, não é? Ou voltar a outro lugar, voltar ao mesmo lugar, contar outra história. E então esse, digamos, é o sucesso que eu às vezes digo que não chega a haver esse sucesso porque não há espaço para as pessoas mostrarem o seu trabalho. E então há muitos projetos que ficam, não é na gaveta, eles saem da gaveta, eles ficam não é, do lado de dentro da casa, ou do lado, quer dizer, ficam para se mostrar, não é? É quase como teres algo para mostrar e não consegues mostrar, não é? Não consegues não consegues mostrar o teu trabalho, e ao não conseguires mostrar o teu trabalho não consegues evoluir, porque isto é tudo uma questão, não é? Nós só conseguimos evoluir quando trabalhamos aquele assunto, ou aquela matéria, ou aquela disciplina, tal e qual como um desportista, não é? Um músico, quer dizer, tem que fazer um ator tem que fazer várias vezes e vai evoluindo. Se faz poucas, não é? Se não tem a possibilidade de repetir, de voltar, não é? Voltar a fazer, não é? Como é que a gente evolui, não é? Como é que a gente evolui a fazer um nome ou uma assinatura se a gente não o faz muitas vezes? Às vezes há pessoas que fazem uma assinatura muito rudimentar. É porque assinam poucas vezes. A pessoa que assina mais vezes já faz uma rúbrica, não é? E então essa é a evolução da assinatura. Então tudo tem uma evolução devido à prática, não é? Dessa função. Bom, e acho que com esta terminamos o episódio. José, muito obrigado. Eu, por acaso, nunca tinha pensado dessa maneira da assinatura. Agora, sempre que fizer a minha rúbrica, vou-me lembrar disso, efetivamente. São poucas as vezes que faço, mas as vezes que eu fizer, vou-me lembrar disto que acabou de dizer. José, muito obrigado por ter estado aqui connosco, para nos falar um pouco da Casa das Cenas e também do seu projeto. Vamos aguardar que ele seja lançado para que venha cá também com o André para falar sobre ele. E, claro, maior das felicidades no mesmo e também na Casa das Cenas. Esperemos que dure muito tempo enquanto presidente, mas que consiga arranjar alguém que fique aos seus pés. Obrigado. Eu queria dizer que agradecer. A rádio é um dos órgãos de comunicação muito, muito importantes, não é? Eu não sou de ouvir muita rádio, mas a rádio é, digamos, uma presença, mas é uma presença é uma presença confortante quando as pessoas ligam a rádio e conseguem sintonizar, não é, em alguma rádio em que gostam, é muito confortante, não é? E isso, parabéns a quem teve esta ideia de fazer uma rádio. É preciso mais rádios. Na altura das rádios piratas, eu participei num programa até foi o Rui Oliveira, o arqueólogo e o investigador da cultura local e basicamente mais ali para Belas e Danha e Cacém, mas ele teve a possibilidade de ter um programa que chamava-lhe o Café Lusitano, e tínhamos uma chávena que de vez em quando fazíamos assim barulho com a chávena, e era o Café Lusitano, mas nunca bebíamos café, não é? E a gente chegava a dizer assim: quem está a ouvir acha que nós bebemos imenso café, não é? Porque de vez em quando fazemos assim um barulho com a chávena, barulho na chávena. E foi super interessante essa experiência na rádio com o Rui Oliveira, que eu, como conhecia muitas pessoas, trazia os convidados, e então nós fazíamos determinadas perguntas e aquilo era sempre uma festa. E a rádio tem que ser isso, não é? Tem que ser uma festa descontraída, que pode ter pessoas a assistir, porque também é super interessante, não é? Como hoje
a assistir aqui as nossas amigas e os nossos amigos aqui a assistir da Santa Casa Misericórdia. Digam lá o vosso nome. Tânia Liliane, a Dona Liliana Matos. Eu sou Liliana. Matos. Liliana Matos. E Tânia Cécio. E Tânia Cécio. E o João Paulo. Sim, mas as pessoas já o conhecem. O nosso João já conhecem. Ele já está cá desde que isto começou. Então eu agradeço ao Alexandre. Muito obrigado. E à Sintoniza-te e os maiores êxitos. E quando precisarem de mais colaborações, olha, perguntem-me a ver se eu posso de repente lembrar-me de alguém que tenha cenas interessantes para dizer. Muito obrigado, José. Ficaremos já a aguardar o álbum, mas também iremos avisá-lo se precisarmos de alguém. Portanto, não se esqueça de nós também não vamos esquecer de si. Obrigado. O Sintra em Foco termina por hoje, mas não se preocupem, pois até o próximo episódio podem se manter sempre ligados à Rádio Sintoniza. E até lá, bom fim de semana.